Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um semestre e em particular sejam bem-vindos aí à nossa disciplina que é Jogos e Brincadeiras Inclusivas. Eu sou o professor José Nildo, sou professor na Faculdade Flamingo desde 2011, leciono em outra instituição de ensino superior e sou professor de língua portuguesa na rede estadual de São Paulo. É, ah, o pessoal me chama de Pepe, né? E particularmente eu gosto, né, de ser chamado de Pepe, apelido aí carinhoso que eu ganhei de uma professora de língua espanhola quando eu cursava aí meu primeiro semestre na graduação, ok? A nossa disciplina ela perpassa por dois eixos, né? O primeiro eixo é inclusão e diversidade e um outro eixo é jogos, brinquedos e brincadeiras, né? Estes dois eixos eles vão contemplar de maneira bastante pertinente os conteúdos teóricos que vão servir de base para nossa reflexão e estudos aí ao longo do semestre, que vão dar suporte para a gente pensar algumas questões como os próprios conceitos e definições, né, de inclusão, de jogos, de brincadeiras, pensar um pouco sobre as questões legais, né, as leis que permeiam todo esse fazer educativo, em particular no âmbito da inclusão, né? Pensando aí na questão da própria Constituição Federal, da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB de 96, e particularmente aí o Estatuto, né, legal que há próprio para as questões de inclusão dentro do contexto da educação, né? Pensar também um pouco aí sobre as questões de políticas de inclusão que têm sido vamos dizer assim, materializada por meio de leis e concretizadas aí ao longo dos processos da educação. Para pensarmos um pouco, e toda essa fala minha, ela está dentro de um texto que já está disponível para vocês no Mágico, pensarmos aí um pouco a respeito da própria inclusão, né? A inclusão ele é um movimento que está muito forte e não apenas hoje, mas já vem ao longo da história do nosso país por meio dos movimentos sociais, as lutas das famílias, no sentido de promover a inserção de pessoas com deficiências no contexto não apenas da família, mas no contexto da sociedade como um todo, né? E isso, claro, está pautado aí na questão dos direitos humanos, né? Para que se faça valer o direito de essas pessoas portadoras de deficiências elas poderem, né, circular de maneira ampla, de maneira pertinente e de maneira bastante plausível no contexto da sociedade, né? Claro que a inclusão ela acaba sendo respaldada numa dialética de inclusão e exclusão, até porque se nós falamos em inclusão é porque há um outro conceito aí que é o conceito de exclusão e a exclusão dessas pessoas nos processos sociais, né, e culturais, políticos e dentre outras questões. Então, pensarmos e refletirmos as possibilidades de essas pessoas estarem inseridas nos contextos. E a escola, né, a escola, em particular a educação infantil, ela é uma promotora, né, de fazer valer esse direito, de fazer valer com que essas crianças possam crescer e se desenvolver de maneira bastante pertinente, né, no seu processo formativo. Um outro eixo que permeia a nossa disciplina, até porque a nossa disciplina é jogos e brincadeiras dentro do contexto da inclusão, é o próprio jogo e a própria brincadeira, né? Brincar faz parte do ser humano desde sempre, né? Desde a antiguidade até os nossos dias e para tanto é só buscarmos aí a nossa memória de quando nós éramos crianças, que gostávamos de participar das brincadeiras, dos jogos dentro da escola, nos nossos grupos ali de amizades, de amigos, no nosso bairro, na nossa rua. E nós passamos por esses momentos gostosos que nos fez progredir, né? Aumentar aí
as nossas percepções, as nossas vontades, nossos desejos e nos formarmos, né, enquanto seres humanos, enquanto adultos, né? É importante a gente pensar que o professor ele está dentro do contexto da sala de aula, ele vai para o contexto da sala de aula e ele vai ter um tempo, né? E no texto eu trago isso para vocês. Nós temos um tempo que é o tempo chamado de relógio, né? O cronômetro, né? Nós temos um outro tempo, um outro conceito de tempo que é o tempo kairos, que é um tempo qualitativo. Né? A educação, quando a gente vai buscar nos teóricos e também quando a gente começa a contemplar e vivenciar todos esses aspectos, a educação ela é uma síntese, quando a gente pensa em tempo educativo, a gente pode chamar de uma síntese entre cronos, que é o tempo, né, de cronômetro, relógio, e kairos. Por quê? Porque a educação ela requer a organização de um tempo, de um espaço, não é? No entanto, a gente sabe muito bem que a educação ela acontece em um tempo próprio, um tempo mais pertinente de formação do sujeito. E dentro desse contexto, o professor ele precisa considerar as vontades, os desejos, né, as possibilidades da criança. Para quê? Para que essa criança possa se desenvolver por meio da imaginação, e essa imaginação é ativada por meio dos jogos e das brincadeiras. Então, nos próximos encontros, nos próximos textos, nos próximos vídeos, a gente vai discorrer um pouco sobre todos estes contextos e situações. Eu desejo para vocês um ótimo semestre. A gente vai se comunicando pelo Que Mágico. Vocês podem mandar mensagens e dúvidas. A gente vai ao longo do tempo aí de formação, a gente vai se comunicando, tá bom? Eu desejo para vocês novamente um ótimo semestre. E mais para frente, em outro momento, eu contextualizo vocês acerca da questão das avaliações, né? Nada muito traumático, até porque nós estamos num processo formativo. Então, eu quero deixá-las bastante tranquilos e tranquilas nesse sentido, para que a gente possa ter momentos de reflexão e avanço no nosso processo formativo, tá bom? Um beijo no coração e até breve.